começava por cumprimentar todos os presentes, mas antes de começar a contar o tempo, eu peço à Maria que só depois, quando eu começar a falar, apenas um agradecimento muito especial à organização deste evento, que é um evento que está com amplo sucesso, pelos comentários que se têm ouvido, e dizer que me sinto em casa. Muito obrigado à professora Jussar, ao professor João, ao professor Leonardo, pela acolhida. Também um agradecimento a todos pela forma como sou sempre acolhido no Brasil, que muitas vezes os meus colegas em Portugal me dizem que eu sou mais brasileiro do que português. Daí, antes de começar, também deste lado do Atlântico, abraço-vos na certeza de que o Brasil resiste e não desiste. Acerca da divisão da língua, gonzo em estudos de linguística histórica e história da língua, a verdade é que nem sempre tem havido unanimidade na consideração dos diferentes períodos linguísticos do português, assumindo muitas das tentativas de periodização um caráter artificial. Muitos dos filólogos que no início do século XX procederam ao estabelecimento de períodos da história da língua portuguesa nem sempre, ou quase nunca, adotaram critérios estritamente linguísticos. Contribuíam para as suas propostas de periodização linguística critérios que mais se confundiam com os períodos da divisão da própria literatura ou da própria história. Só mais tarde se imprime à periodização linguística um outro rigor em que são analisados fenómenos singulares na tentativa de estabelecer os termos a quo e ad quem em que cada período do português se define. Será importante, todavia, realçar o contributo, ainda que um pouco assistemático, dos gramáticos, ortógrafos e lexicógrafos dos séculos XVII, XVIII e XIX, no que respeita à divisão dos períodos linguísticos do português. Lembramos o esforço, assim, nas propostas levadas a cabo por Carolina Micaelis de Vasconcelos, José Leite de Vasconcelos, Serafim da Silva Neto ou mesmo Ivanildo Bechara. Destacamos também propostas mais recentes, nomeadamente as de Ivo Castro, Clarinda Maia, Rosa Virgínia Matos e Silva, Messner, entre outros. O quadro seguinte, sintetizado por Ivo Castro, resume algumas dessas propostas mais disseminadas de periodização, refletindo o mesmo quadro que nem os nomes atribuídos aos vários períodos e subperíodos, nem mesmo a exatidão das datas, correspondem unilateralmente entre essas mesmas diferentes propostas. Vejam que, para o mesmo período, há várias nomenclaturas, havendo, por exemplo, muita confluência na relutância à designação do período galego ao português, que ali ganha a expressão com a proposta de Pilar Vázquez Cuesta. Mas outros autores, por exemplo, denominam de português antigo ou de português arcaico, como é a proposta de Lindley Sintra e de Evanildo Bechara. Mesmo a professora Clarinda de Azevedo Maia, que foi uma das principais estudiosas do galego ao português, tem relutância, portanto, ao fazer uma proposta de divisão do português, em particularizar este período, sendo que ela diz que o português tem uma trajetória bietápica entre português arcaico e português moderno. Gärtner, no entanto, em 1999, apresenta uma proposta, a nosso ver, muito pertinente. Dela faz Volker Noll, a seguinte apreciação, e cito: quanto à língua portuguesa, a síntese de Gärtner, de 1999, distingue o período do galego ao português, 800 a 1350, dividido entre uma fase maioritariamente oral e a formação da tradição escrita, 1200 a 1350. O português pré-clássico, de 1350 a 1550. E o português moderno, desde 1550. O português moderno subdivide-se no português clássico, 1550 a 1750, numa fase transitória, 1750 a 1850,
como a pré-clássica, mas em denominação da parte de Gärtner, que leva à contemporânea e no português contemporâneo desde o século XIX. Entenda-se aqui português europeu. Nesta periodização, os critérios linguísticos são evidentes. Salientam a reestruturação românica até aproximadamente 800 e as duas fases transitórias que refletem as mudanças fonético-fonológicas e morfossintáticas entre o galego e o português clássico e o português moderno. Fim de citação. Portanto, esta proposta introduz de uma forma bem evidente a fase galego-portuguesa, que é uma fase fundamental no devir das línguas galega e portuguesa. Uma viagem por textos de fases pretéritas da língua ajudar-nos-á a sentir a evolução linguística e a notar o diferente pulsar dos textos e consequentemente, da língua. Os fenómenos linguísticos dão-se em contínuo e não em rupturas abruptas. Como referia Brodel, cito, a história é uma canção que deveria cantar-se a muitas vozes, aceitando também o inconveniente de que, com frequência, as vozes se cobrem umas às outras. Fim de citação. Assim, tomemos, a título ilustrativo, alguns textos que percorrem duas fases fundamentais, já da história do português. Os documentos notariais que comentarei a seguir, um texto é sobre o acordo entre o Mosteiro de Chelas e um casal de particulares, um segundo texto é um empresamento e um pardieiro, e um terceiro texto é uma quitação e distrato feitos por um particular a favor do Mosteiro de Chelas. Só, portanto, a título ilustrativo, o primeiro texto, para dizer que, neste primeiro texto, estamos nos inícios do século XV. Quanto ao sistema vocálico do português de 400, temos o E e o O abertos, provenientes das vogais latinas é breve e ó breve, bem como o E e o O fechados, resultantes do latim é breve e é longo e breve, no primeiro caso, e de ao longo e o breve, no segundo. Uma das consequências deste facto é a pronúncia das formas femininas dos pronomes pessoais e demonstrativos, com E fechado. Elas, estas, essas, por aí fora, por ainda não se ter processado a metafonia do A final, que veio abrir estas vogais por assimilação regressiva, ou seja, neste caso, exercida do fim da palavra sobre a sílaba tónica. Também as formas neutras dos demonstrativos, este, ou esse ou aquele, ainda não tinham sofrido a metafonia, que deu origem às formas modernas, isto, isso e aquilo. No sistema consonântico, mantêm-se as 4 sibilantes, típicas do período anterior, uma vez que o S latino deu origem às fricativas apicoalveolares. Neste texto, na morfologia, ocorrem os particípios em udo, nos verbos da segunda conjugação. Por exemplo, aqui neste texto, é conteúdo não afloramento, seus bens avudos por haver. Por este exemplo, também se pode constatar que o verbo haver mantém o antigo sentido de posse. Na sintaxe, temos a partir deste texto a colocação do final do verbo, como por exemplo, logo na primeira frase, saibam quantos este instrumento virem, numa fórmula que se repete em todos os documentos que vamos ver agora e que pode ser atribuída, talvez, à influência da sintaxe latina. Outros exemplos existem. No léxico, começa a ocorrer com regularidade, nestes textos, o termo instrumento, igualmente presente nas crónicas de Fernão Lopes. Então, há neste texto ainda, sendo um texto do século XV, marcas que são anteriores. Quando, na maioria das propostas de periodização, é comum dizer-se que, no século XV, já estarão resolvidos todos estes problemas. Tomemos agora, por exemplo, um outro texto, de 1494, que é o penúltimo do reinado de Dom João II. Neste texto, tal como no anterior, as donas do convento de Chelas são convocadas para assistir ao ato notarial por toque de sino. E Dona Mícia não é cantora. E entre outras donas juntas chamadas para este caso, per som de campanha atendida,
segundo o seu bom costume. Como se pode constatar, neste texto particularmente, o particípio passado já é moderno. Relativamente ao documento de início de 400, que vimos acima, este, do fim do mesmo século, conserva na pronúncia o que dissemos no texto anterior. Já substitui na morfologia, todavia, os particípios em udo pela forma moderna ido, ou mencionar o ritual de congregar as monjas a toque de sineta. No entanto, na colocação, sejam tiúdos e obrigados de fazer, ainda ocorre a forma arcaica. A grafia costume, por exemplo, pode ser uma indicação de pronúncia moderna, ou seja, alta, do O pretónico, que só se generalizará mais tarde. O verbo haver, em estruturas de posse, já é substituído por ter. É verdade que a dita Dona Mícia tem um pardieiro na alhandra, embora ainda possa ocorrer o uso antigo, e quando as vender às casas, quiserem que primeiro o façam saber ao convento se as querem para o mosteiro. Tanto, portanto, que as hajam, e não as querendo, que então as possam vender. Ainda no capítulo da sintaxe, continua a verificar-se a colocação final do verbo, sobretudo em orações subordinadas, e o que derradeiro deles viu ficar, ou, se não fizerem, as ditas casas, pela guisa que dito é, ou, e posto que lhes aconteça, outro algum caso, posto que fortuito seja. Num terceiro texto, já do século XVI, é de 1548, ano em que Dom João III funda o Colégio das Artes em Coimbra, para um ano depois iniciar a perseguição aos seus mestres mais esclarecidos, grandes demais para país tão pequeno, Portugal. E estamos já na segunda metade do seu reinado, muito diferente da primeira, e em que a Inquisição, a censura, os primeiros autos de fé, criam aquele clima de, cito, apagada e vil tristeza, de que falará mais tarde Camões. Alheia a todas estas misérias humanas, a língua portuguesa, neste texto, aparenta mostrar uma evolução para aquilo que se, sublinho, convencionou chamar de português clássico. Trata-se este texto de um instrumento de renúncia ao pagamento de dívida, quitação, e anulação do contrato, o distrato, anteriormente firmado, mandado fazer por um fidalgo da Casa de El Rei para benefício do Mosteiro de Chelas. Sob o ponto de vista linguístico, os documentos notariais, ao contrário do que antes se pensava, revelaram-se uma fonte inesgotável para as investigações em todos os campos da linguística, desde a fonética e da fonologia até à sintaxe, como demonstrou Ana Maria Martins na sua dissertação de doutoramento. De notar que neste documento, logo a primeira palavra da fórmula consagrada, saibam quantos, tal como, aliás, no texto de fins do século XV, já tem igualmente a sua grafia moderna. Saliente-se ainda a grafia a moraria com vogal dupla, embora resulte, em nosso entender, da fusão da preposição a com o artigo definido feminino, ou seja, embora tenha uma base etimológica, passa a ser usada também para indicar a acentuação e o grau de abertura. Na expressão, uma demanda que o dito mosteiro tinha movida contra o dito cristão de Brito, parece notar-se a concordância do particípio passado, que ainda se faz com o complemento direto. Mantém-se a posição final do verbo na frase, além da forma inicial, registamos mais outros casos, como, por exemplo, um concerto sobre a parte e quinha que ao dito mosteiro pertencia. O verbo haver, na expressão, por exemplo, ambos defuntos que Deus haja em sua glória, mantém um uso que ainda hoje, embora fosilizado e antiquado, se mantém em termos semelhantes no português europeu. Fulano que Deus haja, quando se fala de alguém falecido. Pelo que toca ao léxico, e como se poderia esperar, em textos deste tipo, temos
termos como quitação, instrumento, propíncos, que pertencem a um vocabulário mais antigo, uma vez que já estão atestados, por exemplo, desde o século XIII. Todavia, este texto, tanto na grafia como na estruturação gramatical, parece moderno quando comparado com os anteriores. De um modo geral, a baliza de alguns fenómenos singulares traz hoje dados muito importantes e acentuam esses mesmos dados como muito interessantes. Alguns dos fenómenos que passaremos sumariamente a comentar têm permitido a Osório 2002-2004, a Cardeira 2000, 2005, 2008 e a Brocard 2006, 2009 a considerar o século XV como um período fundamental na história do português e não apenas como um período de transição. Aliás, a este propósito, Cardeira refere, cito, a elaboração do português do século XV, que permitirá a sua gramaticalização a partir do século seguinte. Assim, o português médio, mais do que o período de transição, pode definir-se como um período crítico, crucial na história da língua portuguesa. Se tomarmos o binómio haver e ter ao longo da história do português, nomeadamente nas suas construções, com particípio passado, há algumas opiniões, como por exemplo a saudosa professora Rosa Virgínia Matos e Silva, é de que só se pode falar nestes verbos auxiliares a partir do momento, cito, em que deixa de ser flexionado em concordância com o complemento. Fim de citação. Ter mais particípio passado acaba por superar haver mais particípio passado ao chegarmos ao século XVI, embora indícios de mudança nos pareçam que tenham tido inícios no século XV. Mas Juan Carrasco, um professor da Universidade de Extremadura, com um outro corpus de outros períodos cronológicos, refere que, no que respeita à frequência de concordância em autores dos séculos XVI e XVII, o fenómeno diminui rapidamente a sua frequência na primeira metade do século XVI, mas que se estabiliza em princípios do século XVII o fenómeno diminui rapidamente a sua frequência na primeira metade do século XVI, mas que se estabiliza em princípios do século XVII, para voltar a reduzir-se em meados do século XVII, como se verifica no gráfico seguinte, retirado de um texto publicado do referido professor. Se tomarmos a tipologia de Rosa Virgínia Matos e Silva, de ter e haver em estruturas de posse, em que podemos ver como partículos de posse 1. Bens materiais adquiríveis, 2. Qualidades específicas não adquiríveis, ou 3. Bens imateriais adquiríveis, podemos dizer que, no século XIII, na documentação analisada, a análise das ocorrências de haver e ter em estruturas de posse permitiu comprovar a vitalidade da estrutura possessiva com haver. Se revisitarmos o livro da virtuosa benfeitoria, 36% para haver e 64% para ter. No século XVI, o caminho é parecido do século precedente. 47% para haver, 53% para ter. Uma recolha a construções perifrásticas infinitivas e gerunditivas com o verbo auxiliar aspectual estar do corpus, embora reduzido avaliado, permitiu-nos constatar que as construções perifrásticas infinitivas e gerunditivas formadas com o verbo auxiliar aspectual estar integravam a norma escrita dos períodos médio e clássico da língua portuguesa. Não querendo roubar mais da vossa preciosa paciência, até porque o meu tempo se está a esgotar, termino referindo que nos parece, todavia, quase certo, que o empreendimento ultramarino, e abro aqui um parênteses, para referir que é um fator naturalmente externo, mas, sob o meu ponto de vista, muito controverso quanto à sua natureza grandiosa como a história de Portugal
nos tem feito mostrar. Na verdade, parece-me que os portugueses não tinham muito para onde fugir, a não ser o mar que estava ali ao lado. Portanto, não sei até que ponto o empreendimento ultramarino foi assim um motivo tão grandioso ou tão fora do normal. Mas este empreendimento ultramarino, se o cruzarmos com os textos da época, parece que acompanhou um momento em que o português europeu estava não a vestir os trajes totalmente da modernidade, mas estava a começar a vestir os trajes da modernidade. Assim, a viagem constituiu-se, talvez, como uma renovação da língua portuguesa, a partir da aventura quinhentista. E a utopia fez-se língua e habitou certamente entre nós a caminho do português moderno. Muito obrigado.